Eu quero compartilhar com você sobre um assunto da mais alta importância. Quero falar sobre tempo de restauração. E gostaria de basear esta mensagem no Salmo 126, versos 1 a 6. Vamos ouvir a leitura deste texto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Salmo 126 é um salmo pós-cativeiro babilônico. A nação de Judá tinha se desviado de Deus tantas vezes. Deus havia levantado profetas para alertar a nação. Mas o povo tapou os ouvidos. O povo não quis atender ao chamado divino para o arrependimento e o conserto. Então, Deus trouxe os caldeus, nação amarga e impetuosa, para saquear Jerusalém, destruir o templo de Jerusalém e levar o povo cativo para a Babilônia. 70 anos se passaram, porque foi o prazo determinado por Deus para o cativeiro. E agora, o Império Babilônico já havia caído nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. E por providência divina, para cumprir a profecia bíblica, o povo retorna para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir os muros e restaurar, reconstruir o templo, ou melhor até, construir um novo templo e restaurar a vida espiritual do povo. O salmista agora está olhando pelas lentes do retrovisor, olhando para o passado e contemplando esta restauração divina. E eu destaco aqui 3 coisas importantes. Nos versos 1 a 3, o salmista está olhando para o passado com gratidão. No verso 4, o salmista está olhando para o presente com oração. E nos versos 5 e 6, ele está caminhando para o futuro com devoção. O texto começa com esta leitura das reminiscências, das lembranças, a visão do retrovisor, para dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esta é a história de alguém que reconhece a libertação, que reconhece que Deus rompeu os grilhões, quebrou as cadeias e trouxe liberdade. Esta é a história daqueles que um dia foram alcançados pela graça, foram perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, salvos, alcançados, e hoje fazem parte da família de Deus, da igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Esta é a história daqueles que um dia, estando em trevas, viram a luz, estando prisioneiros, foram libertos, estando mortos nos seus delitos e pecados, receberam vida em Cristo Jesus. Eu pergunto a você, você tem uma história para contar do que Deus fez na sua vida? De como seus olhos foram abertos? De como você viu os grilhões do pecado sendo rompidos na sua vida? Você tem essa história para contar de como você estava na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, e você foi resgatado de lá como um forte e poderoso? Pois esta é a história que este salmista está
tratando aqui, olhando para o passado e vendo a poderosa intervenção libertadora de Deus na história do seu povo. Mas agora, no verso 4, ele pousa os olhos no presente. E a crise está lá, porque o povo voltou para Jerusalém, mas a cidade estava cheia de escombros. Os muros quebrados, as portas queimadas, o templo arrasado. Os que ficaram estavam em grande miséria e pobreza, esquecidos, abandonados, cercados de inimigos que não tinham qualquer interesse na reconstrução da cidade e na construção do templo. Eles estão lá na cidade santa, na cidade de Jerusalém, mas a cidade está em ruínas. O povo pobre e desanimado. E então ele ora no verso 4 assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E esse versículo enseja-nos algumas lições. Primeira, as vitórias do passado não são garantias de vitória no presente. Ontem você tinha uma história linda para contar, mas às vezes o tempo passou, a crise chegou, a dor lateja em seu corpo, os inimigos à sua volta rangem os dentes. A situação é adversa, a pobreza, a opressão, a abandono, a esquecimento, ao opróbrio. Ontem talvez você foi um crente vivo, alegre, entusiasmado, cheio do Espírito Santo. Quem sabe hoje você está desanimado, a pandemia chegou, você nem saiu de casa ainda, não voltou para a igreja, está achando que nem voltará mais, você está completamente apático. Está na hora de você sacudir a poeira, de você se levantar, de você se recompor, de você botar o pé na estrada e caminhar vitoriosamente. Segundo lugar, quando a crise chega, ela não deve ser motivo de desespero, mas de oração. Por isso o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Eu quero dizer a você que os grandes avivamentos nasceram do ventre da crise. É quando o cenário fica cinzento, é quando a situação parece que foge ao nosso controle, quando os recursos humanos se esgotam e as provisões da terra se escasseiam e tudo que você confiava parece que desidrata diante de você, é que você pode recorrer à oração, sabendo que a oração une a fraqueza humana à onipotência divina e conecta o altar da terra com o trono do céu. Terceiro, quando a crise bate à nossa porta, quando o ambiente se torna hostil, você precisa compreender que só Deus pode restaurar a sua sorte. Restaura, Senhor. É Deus quem restaura. Você não se recompõe estribado na sua própria força. Você não tem recursos suficientes para se pôr e se manter de pé em você mesmo. O Evangelho não é autoajuda, é a ajuda do alto. A força não emana de dentro de você, não. Vem do alto, vem de cima, vem de Deus para recompor você e pôr você de pé. Mas ainda, note você que na hora da crise, é hora de você clamar a Deus. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Sabe o que significa isso? Deus é poderoso para pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é poderoso para suscitar da fraqueza força. Deus é poderoso para pegar você prostrado, caído, sem recursos, desanimado, abalado e abatido e cercado por inimigos poderosos e fazer você triunfar. Não jogue a toalha, não desanime, não retroceda. Põe os seus olhos em Deus e clame agora por um tempo de restauração.
Talvez você está desanimado, até pensando em deixar o evangelho, deixar a igreja e ficar numa zona cinzenta de desânimo e abatimento, mas hoje Deus está aqui para levantar você, para pôr você de pé, para dar forças para você caminhar, como Elias, que estava lá dentro de uma caverna, pensando em morrer, desanimado com a vida, olhando com as lentes embaçadas do pessimismo para o futuro, e Deus, meu filho, você ainda não terminou sua missão, eu vou levantar você, eu vou fortalecer você, você vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um profeta no seu lugar, você nem morrer vai. Encoraje-se, porque Deus é poderoso para reverter essa situação na sua história. Mas em quinto lugar, note comigo que o salmista está pedindo um milagre extraordinário. Porque ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Neguebe. Acho que você conhece bem a geografia bíblica e sabe que o Neguebe é o maior deserto da Judéia. Lugar de montanhas escarpadas, de vales profundos, de rochas, de areias escaldantes. Um deserto inóspito, perigoso. Mas ali acontece um fenômeno. No período das chuvas invernais, de repente você está caminhando, e eu já vi essa experiência lá, já vi esse fenômeno lá, e você está caminhando pelas montanhas escarpadas, e de repente você vê enxurradas descendo montanhas abaixo, rasgando as entranhas do deserto, e onde estas águas passam, tudo volta a florescer. Ali se cria um oásis e a vida pulsa naquele ambiente. O salmista está orando e diz, meu Deus, assim como tu fazes este milagre na natureza, faz com que os rios do Espírito entrem nas areias escaldantes da minha alma e tire o deserto do meu coração e faça tudo florescer e frutificar. Deus é poderoso, nesta hora de crise, trazer um grande reavivamento espiritual para o seu coração. Mas agora, o salmista caminha para o futuro com devoção, quando ele diz no verso 5 o seguinte, algo tão bonito, tão sublime, ele ora e diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Está na hora de sair, está na hora de semear, está na hora de investir, porque você só colhe o que planta. Se você não planta nada, não colhe nada. A semeadura, às vezes, é feita com choro. Tem hora que você rega o solo duro com as suas próprias lágrimas. Mas é preciso sair, é preciso semear. Se preciso for, chore. Se preciso for, regue a terra dura, cáustica, com as suas lágrimas. Com a promessa de que você voltará com júbilo.
não de mãos vazias, mas trazendo os seus feixes. O futuro está nas mãos de Deus. Não aposte no fracasso, não aposte na derrota, não escute a voz dos pessimistas, não escute os arautos do caos, não escute os embaixadores da incredulidade. Saia, semeie, semeie. Semeie a palavra de Deus, semeie bondade, semeie amizade, semeie amor, semeie companheirismo, semeia otimismo, semeia confiança em Deus. E certamente o ambiente hostil vai mudar, o cenário cinzento vai mudar, o deserto vai florescer. E você vai voltar, não chorando como saiu, você vai voltar sorrindo, cantando, celebrando. Você não vai voltar de mãos vazias, você vai voltar trazendo os seus feixes. Porque Deus é poderoso para mudar a sua sorte, a minha sorte, a nossa sorte. Deus é poderoso para mudar a sua casa, o seu casamento, a sua família. Deus é poderoso para interferir soberanamente na sua história e fazer tudo novo para a glória do seu próprio nome.